Vamos então a mais uma aula de física. O tema de hoje é as leis de Newton. Isaac Newton, quem será? Dizem que em certa ocasião ele estava fazendo seus estudos debaixo de uma macieira quando uma maçã caiu em sua cabeça. Logo ele raciocinou e pensou: alguma coisa deve fazer essa maçã ser puxada em direção ao centro da Terra. Deve existir alguma força que faz isso com todos os corpos, não só com essa maçã. O que será? Logo ele criou leis. Estudou um pouco sobre a gravitação universal. Vamos prestar atenção nessa importante lei descoberta por Isaac Newton num vídeo que foi citado no Aplique-se de um determinado professor, o professor Tiago. Foi muito bom o resumo feito por ele. Vamos acompanhar aqui massivos, a a princípio, explicação. só se manifesta por meio de força de atração. Por conta disso, as linhas do campo gravitacional são sempre orientadas no sentido da força que passa a agir sobre um objeto que adentra a região. Qualquer objeto na vizinhança de um planeta será acelerado na direção e sentido da linha do campo naquela localização. Isso ocorre porque a força gravitacional terá sempre essa orientação. Como essas linhas convergem em direção ao centro do objeto causador do campo, também chamamos o campo gravitacional de um campo convergente. Essas linhas ficam mais próximas das outras à medida que se aproximam do objeto gerador do campo. Elas ficam mais concentradas onde o campo gravitacional é mais intenso. A intensidade do campo gravitacional e, consequentemente, a força gravitacional sobre um objeto dentro da região de campo segue a lei do inverso quadrado da distância, ou seja, enfraquece com o afastamento em relação à superfície do astro gerador do campo. A determinação do valor da força de atração gravitacional entre dois objetos é resultado da lei da gravitação universal de Newton. Essa lei afirma que a atração entre dois objetos é determinada apenas pela massa de ambos e pela distância que os separa. De acordo com Newton, a força de atração é diretamente proporcional ao produto entre as massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros. Matematicamente falando, F é proporcional a m1 vezes m2 sobre d ao quadrado, onde m1 e m2 são as massas e d é a distância entre os centros. Perceba que quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração entre elas. Entretanto, à medida que a distância é aumentada, mais fraca se torna a interação. Nesse tipo de interação, há obediência à lei da ação e reação, ou seja, os dois objetos aplicam e recebem forças de mesma intensidade e em sentidos opostos. A lei da gravitação universal foi enunciada por Newton em 1687 como uma proporcionalidade. Entretanto, em 1798, Henri Cavendish determinou a constante que permitiria escrever tal lei como uma equação exata. A constante da gravitação universal é representada por um G maiúsculo. Assim, a lei da gravitação universal pode ser escrita como força gravitacional é igual a G maiúsculo vezes m1 vezes m2 sobre d ao quadrado. O valor da constante é de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. É um valor extremamente baixo e nos revela que a força gravitacional é muito fraca quando comparada à força elétrica, por exemplo. Isso explica, em grande parte, por que não vemos pessoas sendo puxadas por paredes ou objetos se atraindo mutuamente. A gravitação só é percebida quando pelo menos uma grande massa está envolvida. Para ilustrar, podemos calcular a força de atração gravitacional entre duas pessoas de 80 kg separadas por uma distância de 1 metro. Substituindo os valores na lei matemática da gravitação universal, chegaremos a um valor de 42.688 vezes 10 a menos 11 newtons. Esse número é extremamente pequeno e superável facilmente por uma força de atrito que impede que as duas pessoas se aproximem apenas pela ação da força gravitacional. A força de atração entre os objetos e a Terra é perceptível porque a grande massa da Terra, ao multiplicar G, torna a força gravitacional considerável. Nas proximidades da superfície da Terra, tal força é chamada de peso. Ele não depende apenas da massa do objeto que está na região de campo, mas também da massa do planeta e da distância entre o seu centro e o centro do objeto. Por exemplo,
Se você subir até o pico de uma montanha, a sua massa não se altera. Entretanto, o seu peso é ligeiramente menor do que a nível do mar. Isso ocorre porque a sua distância ao centro da Terra é maior. Agora, quais são as 3 leis de Newton? A primeira lei é a lei da inércia. Todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar nesses estados se a força resultante que age sobre ele for nula. Não tiver uma força para movimentar, ele vai continuar em movimento ou em repouso. Aí nós temos um exemplo, do rapazinho de skate. Quando o skate bate, o rapaz é lançado para fora do skate. Por quê? O corpo desse menino estava em movimento e ele quer continuar em movimento. O skate parou, mas o corpo dele não. Então, essa é a inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em velocidade constante, em movimento, ao passo que um corpo em repouso tende a continuar parado, em repouso, se não tiver nenhuma força sobre ele. Aí nós temos o exemplo também de um ônibus, Quando o veículo é brecado, os passageiros tendem a manter-se no seu estado de movimento. A gente não estava em movimento no ônibus, de repente o motorista vai lá dar uma brecada, ou seja, dar uma freada. O que acontece? Pessoas vão lançadas para frente, porque o nosso corpo quer continuar em movimento, apesar do ônibus ter sido freado. Então, na realidade, a mudança do estado do movimento é apenas para o ônibus. Nós, os passageiros, queremos nos manter como nós estávamos, em movimento, por isso somos lançados para frente. Aí nós temos uma tirinha bem interessante do Garfield com o John novamente. O John fala para ele: você é muito preguiçoso. Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a continuar em repouso. E realmente é assim, se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma força, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai continuar em repouso. Vamos ver a segunda tirinha. Às vezes, nós não percebemos que estamos em movimento. Aí o John vai e chama o Garfield para poder praticar um pouco de movimento no dia de hoje. Garfield, será que nós não vamos nos movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield responde, bem zombeteiro: obviamente, o John não está levando em conta a rotação da Terra. E realmente, tem lógica o que ele disse. Tem lógica o que ele disse, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Por exemplo, o planeta Terra está se movimentando em movimento de rotação a mais de 1.600 km por hora. E nós não sentimos isso, porque é um movimento uniforme. Então, é como se nós estivéssemos em repouso, nós não conseguimos distinguir esse movimento. E é o que comprovou aí na tirinha, muito bem representada pelo Garfield e John. Vamos reforçar agora um pouco os exemplos da inércia. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem por inércia a prosseguir com a velocidade que tinha em relação ao solo. Assim são atirados para frente em relação ao ônibus. Então, quando brecar o ônibus, vocês forem para frente, lembrem-se da inércia. A mesma coisa no metrô, quando dá a partida, a arrancada do movimento, as pessoas que estão em repouso vão indo para trás quando o trem inicia o seu movimento. Inércia. O rapaz da moto aí, o motoqueiro em movimento e para bruscamente com a sua moto, ele é arremessado para frente, pois todo o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Inércia. Exemplo 4. Quando um cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende a permanecer em repouso. Mas quando o cãozinho começa a correr, o menino é atirado para trás. Isso é inércia. O corpo estava parado e tende a querer continuar parado. Então, relembrando aí, para ficar bem gravada, a primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a manter o seu estado de movimento. Se é em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja nenhuma força atuando sobre este corpo. Ou, se tiver forças, elas vão estar em equilíbrio. Certo? Mais pra lá um pouquinho mais. Aí. Vai. Aí eu tô com medo. Depois a gente vai. Ai, minha tentativa já parou. Já quebrou.
Aí. Que é o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante, que é medida em newtons, esse N aí é de newtons, é igual à massa, que é medida em quilogramas, multiplicada pela aceleração, metros por segundo ao quadrado. Física, meu amor, F é igual a massa vezes aceleração. Primeiro exemplo, nós temos aí um bloco de 1 kg e um bloco de 3 kg. No bloco de 1 kg vai ser exercida uma força de 2 newtons, ao passo que no bloco de 3 kg será exercida uma força de 5 newtons. Então, a força vai ser maior no bloco de maior massa e vai ser menor no bloco mais leve, que tem uma menor massa. Então, conclui-se que a força e a aceleração dependem da massa. Outro exemplo, exemplo número 2. Uma força resultante, FR, é igual a massa vezes aceleração. Lembra? Física, meu amor, é a primeira fórmula. F é igual a massa vezes aceleração. Se a força que empurra o bloco é de 5 newtons, a massa de 10 e o A eu vou descobrir, então vai ficar 5 igual a 10A. Você volta com 10A para um lado e o 5 para o outro lado, então vai ficar A igual a 10 dividido por 5. É uma equação comum de primeiro grau, você vai achar o valor do A, que é a aceleração, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Exemplo número 3, tem uma força sendo exercida de 500 newtons sobre um bloco de 250 kg de massa. Qual vai ser a aceleração? De novo, física, meu amor. F 500, massa 250 vezes o A. Então, você vai colocar o 250A para o outro lado e o 500 para o outro lado, troca de sinal, multiplica por menos 1 e vai isolar o A, que vai ficar 500 dividido por 250. A aceleração você vai achar na equação comum de primeiro grau, 2 metros por segundo ao quadrado. Exemplo 4, já são duas forças sendo exercidas em sentidos contrários, uma para a esquerda, outra para a direita. Então, quando é sentido contrário, eu tenho que diminuir as forças. Se fossem no mesmo sentido, eu iria somar, mas são em sentidos opostos. Então, eu vou fazer 20 menos 8 para achar a força. Então, as duas forças vão dar 20 menos 8, que vão dar 12. Então, minha força resultante é 12, F, 12. A massa do bloco, 3, vezes a aceleração que eu vou descobrir. Troca de lado, troca de sinal, o A vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Exemplo número 5, eu tenho que descobrir qual vai ser a força. Eu já tenho a massa, 2 kg, e já tenho a aceleração de 12. Então, basta eu multiplicar massa vezes aceleração. 2 vezes 12, que vão dar 24 newtons. Então, geralmente, as questõezinhas pequenininhas aí são equações do primeiro grau. Isola o número que tem a letra, depois passa para o outro lado dividindo, que vai dar tudo certo. Agora, vamos ver um pouquinho. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar que um vetor não é um número apenas. Ele tem direção e sentido, características geométricas que demandam um cuidado muito especial quando estamos falando de soma. O resultado da soma de dois ou mais vetores é chamado de resultante. O vetor resultante é um vetor que pode substituir todos os outros, porque tem o mesmo efeito deles. Dessa forma, quando falamos em somar vetores, nunca pensaremos simplesmente em somar os seus valores. É necessário, antes de tudo, observar as características geométricas do vetor. Sempre será necessário perguntar: que vetor pode representar todos esses juntos? Vejamos os casos mais especiais. Duas pessoas empurrando uma caixa na mesma direção e sentido, uma com 30 newtons e outra com 40 newtons. Podemos substituir as duas forças por uma só, que tem a intensidade de 70 newtons. Esse será o resultante. Agora, se elas estiverem empurrando na mesma direção, mas em sentidos opostos, o vetor que representará as duas forças juntas será de 70 newtons? Não, um vetor de 70 newtons não representa o mesmo efeito dos outros dois juntos. Quando somarmos o efeito das duas forças, obteremos, na verdade, 10 newtons. Isso significa que o resultante nessa situação será de 10 newtons, apontando na direção da maior força. A intensidade do resultante é a diferença entre as intensidades das forças. Entretanto, ainda temos os casos em que forças não estão na mesma direção.
Para encontrar o resultante de vetores que não se encontram na mesma direção, usamos a regra do paralelogramo. Ela consiste em unir as origens dos vetores, os quais formarão os lados de um paralelogramo. Completamos o paralelogramo e fazemos a diagonal, que sai das origens. Essa diagonal é o resultante entre os vetores. Para o caso especial em que esses vetores formam um ângulo de 90 graus, podemos calcular a sua intensidade utilizando o teorema de Pitágoras. Vamos entender o porquê. Quando completamos o paralelogramo, obtemos, na verdade, um retângulo. A diagonal que representa o resultante divide esse retângulo em dois triângulos retângulos, cujos catetos têm o tamanho dos vetores. O resultante é exatamente a hipotenusa desse triângulo. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é dado pela soma entre os quadrados de cada cateto. Vamos ver um exemplo numérico. Suponha que tenhamos forças de 30 e 40 newtons, como nos exemplos anteriores, com a diferença de que os vetores agora fazem 90 graus entre si. Juntamos as origens, completamos o paralelogramo e colocamos a sua diagonal. Identificamos o triângulo retângulo e aplicamos o teorema de Pitágoras. O resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. O resultante ao quadrado é igual a 900 mais 1.600, ou seja, o resultante ao quadrado é igual a 2.500. Para tirar o quadrado do r, fazemos a operação inversa do outro lado da igualdade. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, r é igual a raiz quadrada de 2.500, ou seja, r é igual a 50 newtons. Aqui temos, de forma sintética, os três casos especiais vistos. Em todos eles, as forças eram de 30 e 40 newtons. Entretanto, o fato de os vetores estarem orientados de maneiras diferentes fez com que a resultante fosse diferente nos três casos. Lei de Newton. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que este deixe de estar parado ou em estado de repouso. Quanto maior for a massa deste objeto, maior será a força que precisa ser aplicada nele. Newton chamou a força aplicada de força resultante, e sua unidade de medida é o Newton. Podemos dizer que força resultante é o efeito das forças aplicadas sobre o corpo, e quanto mais massa tiver este corpo, menor será sua aceleração. Imagine uma bola de boliche com uma massa de 2 kg. Para que ela tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar uma força resultante de 2 newtons. Se for uma bola de bilhar com 200 gramas ou 0,2 kg, para atingir a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, será preciso uma força resultante de apenas 0,2 newtons. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto por sua aceleração. A segunda lei de Newton deixa mais clara a primeira lei, colocando a massa de um corpo como sua medida de inércia. Ou seja, quanto mais massa tem um corpo, mais força será necessária para tirá-lo deste estado de repouso, ou inércia. Meu peso são 70 kg ou 70 newtons? A direção da força-peso sempre será vertical, ou seja, em pé, representando uma linha perpendicular à superfície da Terra. A fórmula seria F, ou P, de peso, é igual a massa vezes a gravidade. Atenção, a massa nunca muda, mas a gravidade sim. Se uma pessoa tem 70 kg na Terra de massa, na Lua será o mesmo. Mas o peso dela vai variar, porque o peso é de acordo com a gravidade do local. Uma tirinha bem interessante é essa do Garfield e o do John. John diz: "Você está muito gordo." "Eu estou ouvindo." "Quero que você perca peso, ouviu bem?" "Falou." "Ei, aonde você vai?" "A um planeta cuja gravidade seja menor." Tem algo errado nessa tirinha, né? Sim, porque a massa do Garfield nunca vai modificar.
Porém, o seu peso pode modificar. Exatamente, o seu peso modifica por causa da gravidade do local. Então, para se calcular o peso, basta multiplicar a massa do corpo, quilogramas, vezes a gravidade do local. Veja esse primeiro exemplo. Um corpo de massa 20 kg no planeta Terra, onde uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, possui esse seguinte peso. Basta multiplicar a massa vezes a gravidade da Terra, 9,8. Segundo exemplo, qual o peso de um corpo de massa igual a 10 kg na superfície da Terra? Basta multiplicar 20 vezes 9,8. E na superfície de Marte? Olha a aceleração de Marte aí, 10, que a massa não muda, vezes 3,72. Terceira e última lei de Isaac Newton, ação e reação. Um corpo A exerce uma força sobre um corpo B e este reage exercendo em A a mesma força, de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. O primeiro exemplo aí é da pedra na areia. A pedra exerce uma força sobre o chão, comprimindo o chão, e o chão exerce uma força também igual e contrária sobre a pedra, impedindo que ela seja acelerada para o centro da Terra. Se ele não exercesse essa força, ela iria ser acelerada para o centro da Terra, iria afundar. E não acontece isso. Então, isso é ação e reação. A pedra tem uma força, mas o chão também exerce uma força sobre a pedra, não deixando ela afundar. Ao exemplo aí das forças ao contrário, Nós temos o peso puxando para baixo e a reação puxando para cima, normal. A pessoa caminhando, quando caminhamos fazemos uma força sobre o solo e, por sua vez, o solo faz uma força sobre o nosso corpo, impulsionando o nosso corpo para frente, senão a gente não conseguiria andar, contrabalanceando a força-peso. Então, na ilustração, vocês vão observar isso também quando a gente caminha. Nós temos a ação de caminhar e a reação que o solo exerce sobre a gente em sentido contrário à nossa ação de caminhar. Olha aí, na ilustração, a seta azul e a seta vermelha. Isso é ação e reação, por isso que a gente não afunda também. O vaso pendurado no teto. O vaso faz uma força sobre o gancho preso no teto igual à sua força-peso. O gancho, por sua vez, faz uma força igual à corrente do vaso sustentando. Isso é ação e reação, porque senão o vaso cairia, ele seria puxado para o centro da Terra, como acontece com tudo hoje em dia. Aí na ilustração vocês podem observar isso. O martelo no prego. O martelo exerce uma força sobre o prego, fazendo com que este penetre na madeira. O prego, por sua vez, exerce uma ação, uma força de reação sobre o martelo. Então, toda vez que for martelar agora, lembra da ação e reação, da terceira lei de Isaac Newton, que é ação e reação, em sentidos opostos. Olha aí a ilustração. Agora, várias mensagens nós podemos nos lembrar quando falamos sobre as leis de Newton. Mensagens importantes para meditarmos. E eu separei pelo menos 2 delas para deixar para vocês meditarem aí, tá bom? Assim como na terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação, para toda escolha há uma consequência, e viver é se equilibrar entre elas. A sabedoria é a ação da consciência, a ignorância é a reação do ego. Assim, todos os atos, pensamentos e palavras movidos pela consciência liberta a mente e ilumina o coração. Sejam felizes. Saudades de todos.